Você já percebeu que às vezes até as músicas seculares conseguem acertar na mensagem que elas estão passando? De alguma forma apontam ali para aquilo que a Bíblia já falava? Nem sempre elas apontam para Deus, mas de alguma maneira a gente consegue ver ali alguns princípios bíblicos que a palavra já trazia. É como se a arte de alguma maneira alcançasse essas verdades eternas que Deus já plantou no nosso coração. E hoje eu quero te mostrar 4 músicas ditas seculares, mas que acertaram em cheio ali na sua teologia de casamento e de relacionamento. E talvez, escutando com bastante atenção, a gente consiga perceber que a verdade de Deus é tão poderosa e é tão real que às vezes ela ultrapassa até mesmo os muros da própria igreja e aparece em lugares em que a gente não esperava encontrar. E a primeira música de hoje é The Call, dos Backstreet Boys. Quem, como eu, cresceu dançando e cantando essa música vai se surpreender de saber que, na verdade, ela fala sobre um homem que traiu a sua companheira, a sua namorada, com outra pessoa, e ele se sente culpado e perseguido a música inteira por esse arrependimento. Ele começa dizendo que ele vai ligar para sua companheira para dizer que ele vai sair com os caras, com os amigos, mas depois ele acaba indo para outro lugar com uma mulher que ele encontrou no meio do caminho. Depois, tudo desaba nessa música, ele fica desesperado, com sentimento de culpa, percebendo o erro que ele cometeu e vendo as consequências que isso fez com que essa pessoa, que essa companheira, não estivesse mais na vida dele. E aí a música vai mostrar um tom de desespero, porque finalmente o pecado cobrou ali o seu preço. E é interessante como que a própria estrutura da música mostra isso, né? Ela começa assim cheia de confiança, uma música alegre pra cima, e começa a te contar essa história. E aí à medida que a coisa vai acontecendo, vai se desenrolando, as batidas vão ficando ali marcadas, vai te dando uma sensação quase claustrofóbica ali de assistir e escutar o desespero desse personagem. Sem querer, eles acabam ali retratando o ciclo do pecado, né? Que é a tentação que ele sofreu quando essa mulher chegou e se ofereceu ali para passar um tempo com ele, e depois ele acaba cedendo e vai sofrer as consequências. Vamos analisar um pouquinho mais essa letra. Ele começa falando que ele vai te contar a história de uma ligação que mudou o destino dele. Então, um telefonema que parecia inofensivo, mas no fim mudou tudo, exatamente como o pecado faz com a gente. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e essa música consegue mostrar bem isso, como ele colheu realmente as consequências daquilo que ele fez. Embora a morte aqui seja uma morte simbólica, né? Talvez a morte do relacionamento, a morte da confiança, mas esse pecado, essa traição que ele cometeu, não ficou sem o devido preço, sem a devida consequência. E aí ele fala que ele recebeu essa proposta, que essa moça chegou para ele e falou que ela tinha um lugar ali perto, uma casa ali perto, se ele estava a fim de ir. E aí ele acaba aceitando, né? E aí ele diz assim, eu deveria ter dito não, eu tinha uma pessoa me esperando. Mas não, em vez disso eu liguei para minha garota e falei, presta atenção amor, desculpa, mas eu vou te ligar rapidinho porque minha bateria está acabando e eu só quero dizer para você não se preocupar, para você não me esperar acordada, porque eu vou sair aqui com os rapazes, estou indo para um lugar aqui perto e preciso ir, não consigo mais falar com você. E aí no áudio tem a moça perguntando, né, onde ele tá, o que tá acontecendo, e aí ele fala, ó, não tô te ouvindo, minha bateria tá acabando, e ele encerra essa ligação para então ir passar um tempo com essa pessoa que ele conheceu ali na noite. O mais legal é a segunda parte. Já se passaram 2 anos, eu não ganhei nada com isso, não posso voltar no tempo, o que passou, passou. E isso me mata por dentro, que ela não esteja mais ao meu lado. Só porque eu fiz aquela ligação e menti. Ou seja, aquele fatídico dia em que eu cedi ao pecado e até hoje estou colhendo as consequências disso. É muito legal a história que essa música conta, viu? Essa música acerta e ela entrou aqui nesse nosso ranking porque ela mostra culpa de uma forma honesta, o ciclo do pecado mesmo, né? Você cometer aquele pecado, depois se arrepender, ver que você fez algo que não deveria ter feito, e ele é honesto em contar isso pra gente, né? Eles não romantizam esse erro, ele realmente trata como algo errado e que de uma certa forma destruiu a vida dele ali para sempre, porque ele perdeu aquela pessoa que ele realmente amava. Então, ao mostrar esse arrependimento do personagem, essa música acerta muito, porque o primeiro passo para você reconstruir a sua vida, para você reconstruir os seus relacionamentos, ou mesmo para você se reconciliar com o próprio Deus, é o arrependimento. E a segunda música de hoje é a música You're Still the One, da Shania Twain. A gente já tem uma análise completa só dessa música aqui no canal, vou deixar o link para vocês na descrição, mas eu não podia deixar ela de fora desse ranking de músicas que acertaram em cheio na sua teologia de relacionamento. Se por um lado a nossa primeira música analisada falava sobre traição, sobre um relacionamento que se encerrou por conta disso, aqui nessa música da Shania a gente tem a história de um relacionamento que persistiu, que perseverou ao longo do tempo e resistiu a todas as tentações. Resistiu ao tempo e às críticas, né? Essa é uma canção sobre um casal que ouvia todo mundo falando que eles não iam dar certo, que eles não iam permanecer, e mesmo assim eles decidiram insistir naquele relacionamento. Eles disseram, aposto que vocês nunca chegarão lá.
Mas olha só o quão longe nós já chegamos. Então essa música fala de perseverança, de lealdade, né, que são virtudes tão em falta nos dias de hoje, principalmente no que tange aos relacionamentos. A gente vive uma cultura em que as pessoas trocam de relacionamento com muita facilidade. Mas o amor verdadeiro, ele é feito na constância, naquele sim que você fala todos os dias para estar com aquela pessoa do seu lado, através de muita renúncia e muita perseverança. E eu acho que essa música mostra isso perfeitamente. É aquele sim que você repete todos os dias, mesmo diante ali das falhas da pessoa. Mesmo quando o sentimento oscila, o que faz você permanecer é a decisão e o voto que você fez diante de Deus. É muito bonito perceber como essa música, apesar de dita secular, né? Eu falo assim porque eu já expliquei aqui também no canal que a gente não deveria fazer essa divisão entre sagrado e secular. Mas considerando como a maioria das pessoas considera essas músicas como sendo seculares, ou seja, aquela música que não é feita para Deus, que não é feita para o momento religioso, né? A gente pode observar como é raro, como é interessante o quanto ela acerta na sua teologia, vamos dizer assim, né, de relacionamento, porque é exatamente isso, é a perseverança em meio às críticas, em meio às dificuldades do dia a dia. Então, mesmo sendo uma música pop, ela consegue refletir um amor bíblico muito parecido com o de Efésios 5, que é um amor que se entrega, que persevera, que permanece mesmo nas dificuldades, um amor que não desiste diante dos problemas, mas muito pelo contrário, amadurece através deles. A Shania acaba cantando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios 13, que o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E a nossa terceira música de hoje é Shallow, da Lady Gaga com Bradley Cooper. Algumas pessoas criticam por conta de eu ter trazido a Lady Gaga numa crítica, naquele vídeo dos artistas que blasfemaram, mas a gente está aqui para ver tanto o lado positivo quanto o negativo. E o fato de eu ter trazido ela já num vídeo de análise negativa não significa que eu não possa observar algo muito legal e muito bom que ela fez. E é por isso que essa música entrou aqui no nosso ranking. Porque o nosso objetivo aqui não é destilar essa palavrinha aqui, né, em direção a nenhum artista, muito pelo contrário, a gente vai analisar e a gente vai pensar sobre cada letra e sobre cada música. Se você achar que te convém escutar, que te faz bem e não mal, você é livre para ouvir, né? Então a gente trouxe também essa artista, essa cantora, que para mim tem uma voz muito poderosa, tem muita técnica vocal, eu a respeito muito enquanto cantora, no sentido de técnica vocal. Talvez eu não concorde com a maioria das decisões artísticas que ela faz pela sua carreira, mas eu tenho que respeitar a voz dessa mulher. Essa música Shallow, que ficou tão viral, né, algum tempo atrás, só se ouvia essa música em todos os lugares, qualquer Reels do Instagram, qualquer vídeo, qualquer coisa nas redes sociais, era essa música o tempo todo. Até quem não conhecia, quem não era fã, quem nunca tinha ouvido, ficou conhecendo. E essa música fala sobre a profundidade nos relacionamentos, sobre você sair daquele raso e entrar em águas mais profundas. É exatamente isso que o relacionamento é. Quando ela começa falando ali, você não está cansado de tentar preencher esse vazio, ela está falando sobre esse anseio quase universal que a gente tem de buscar algo mais profundo, de sair de coisas tão superficiais. Ali ela está traduzindo a alma de uma geração inteira. A gente vive num tempo em que as relações são muito rápidas, muito descartáveis, né? Mas no fundo, o ser humano ele quer mergulhar, ele quer ser amado, ser conhecido por inteiro e ser aceito como a pessoa que ele é. Então parece que há um anseio em nós, né, por um relacionamento mais profundo, por relações mais intensas e que realmente, nas quais realmente haja uma aceitação e uma conexão verdadeira. Então essa música acerta muito ao mostrar que num relacionamento sempre vai chegar um momento em que você precisa decidir se você quer entrar nesse mar mais profundo, navegar em águas mais profundas, ou se você vai ficar ali no raso, na superfície. E o que é essa profundidade que a gente está falando? É a vulnerabilidade, você realmente se entregar por inteiro, se mostrar como você é, ser vulnerável, mostrar as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades para aquela pessoa que escolheu estar do seu lado, confiando que ela vai te aceitar e vai te amar e vai te ajudar a ser sua melhor versão. E é assim que a gente constrói algo profundo e verdadeiro. É o tipo de profundidade que só um compromisso real pode trazer. Você não vai viver isso com uma pessoa de uma forma rápida. Realmente os relacionamentos eles começam rasos e em algum momento vai haver esse aprofundamento e você vai sair do shallow, vai sair do raso e vai mergulhar em águas mais profundas nesse relacionamento. É muito legal perceber como que até mesmo essas músicas pop muitas vezes acertam e acabam mostrando essa carência espiritual da alma humana de viver a profundidade, de viver aquilo que é verdadeiro e não aquilo que é
de aparências, né, ou superficial. É claro que essa verdade só pode ser vivida plenamente em Cristo. As pessoas sem Cristo têm alguns lampejos, têm alguns pequenos pedaços desses momentos de felicidade e de completude por conta da graça comum que Deus derrama sobre todos os homens. Mas para você viver plenamente um relacionamento, uma comunhão, é preciso você estar em Cristo. E a nossa quarta música de hoje é Salto, da cantora Sandy, em sua carreira solo. Essa música fala sobre intimidade e profundidade em um relacionamento duradouro, verdadeiro e real. Quando ela fala em descer do salto, tirar a maquiagem, ela está falando também de uma vulnerabilidade que te leva a ser você mesmo com aquela pessoa que está do seu lado. Você realmente se revelar por completo, se deixar ser visto como você é, sem as facilidades da maquiagem e do salto, né, que vão te transformar sempre em uma pessoa perfeita e bonita aos olhos de quem está à sua volta. Mas só quem convive no dia a dia de um relacionamento dentro de uma casa é que vai te ver fora do salto e sem a maquiagem. E essa pessoa vai te amar assim mesmo como você é. Alguém que acolhe as suas falhas, as suas imperfeições e te ajuda a, em Cristo, trabalhar em cima delas. Eu gosto muito dessa parte que fala, me decifra e me traduz, porque aqui ela revela uma das verdades mais bonitas e mais inexplicáveis de um casamento, de um relacionamento. Você já conversou com alguém, um casal casado há muito tempo, e percebeu que eles quase que completam o que o outro está pensando, o que o outro vai falar? Às vezes isso é literal, um começa uma frase e o outro termina, ou então os dois só de se olharem, um já sabe o que o outro está pensando, o que o outro não gostou. E isso é um mistério muito interessante e muito inexplicável do casamento. É realmente parte desse processo de se tornar um só. Chega um ponto em que, de tanto conviver juntos, os dois já são praticamente a mesma pessoa. Um já consegue decifrar e traduzir o outro. E essa música fala também sobre a beleza do conhecimento mútuo, onde os dois vão crescendo nessa profundidade e mesmo nas suas sombras aquela pessoa consegue ver luz, porque ela te ama e ela está ali por você. Não para permanecer com as suas falhas, mas para ser ajudado a trabalhar em cima delas. Então essa letra enfatiza também a liberdade que existe em você confiar na outra pessoa, quando ela fala, você sabe tudo e tudo bem. Ou seja, você realmente mostrar os seus pensamentos, mostrar a sua alma de forma genuína e saber que ali do outro lado tem alguém que vai te compreender, que vai aceitar suas limitações e até mesmo te perdoar quando for necessário. E aí vem o ápice da música, que é quando ela fala, e só presa a você, eu me sinto em liberdade. Então, nesse mundo, nessa cultura antimatrimonial que a gente vive, onde o casamento é demonizado o tempo todo, é assim, refrescante, é renovador pra gente ver uma letra de música apontando o casamento não como uma prisão, mas sim como um meio de liberdade. Porque de alguma forma ela mostra que a solução ou a liberdade não está em você se afastar e se separar quando você começa a ver essa pessoa fora do salto, sem a maquiagem, com os seus defeitos, com as suas profundidades. Muito pelo contrário, a verdadeira liberdade está em realmente abraçar ali um ao outro e ficar junto por esse relacionamento até o fim. Ou seja, o amor ele não se mede só nos grandes gestos, mas sim nas pequenas escolhas ali do dia a dia, de permanecer por aquela pessoa, de crescer em conhecimento e unidade com aquela pessoa, crescendo inclusive na confiança diária um no outro e ambos em Deus. A Bíblia trata do casamento como sendo uma união de dois que viram um só, uma fusão dos dois em uma só carne. E, querendo ou não, poeticamente, essa letra da Sandy acerta muito nesse quesito. Ela realmente descreve e fala de uma forma muito poética e muito bela o que realmente faz um casamento e um relacionamento no seu dia a dia, muito além das aparências, como o salto e a maquiagem. Então, realmente, só com aquela pessoa você pode descer do salto e ser quem você é. É uma junção ali de almas, né? O casamento é uma dança de confiança. Você precisa confiar e você precisa ser confiável também para que o outro se abra com você. Então, é muito bonito, é muito bacana pensar na forma poética como ela trouxe essas verdades para essa música. Então, essas músicas mostram que mesmo nesse mundo caído que a gente vive, ainda há assim alguns lampejos da verdade de Deus espalhadas aqui e ali, como a Bíblia diz, que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é tentar alcançar, descobrir essas coisas que estão encobertas. E é assim que, de alguma forma, a gente consegue ver pequenos reflexos ali da graça, até mesmo em coisas que ímpios fazem. Porque a verdade de Deus ela é tão profunda que o ser humano não consegue fugir dela. Ele pode até tentar, mas algumas verdades são gritantes para nós. E às vezes a gente consegue ver isso traduzido na forma de arte. E isso só prova que até mesmo quem não conhece a Deus como a gente conhece pela palavra, sente falta dessa perfeição, sente falta dessa verdade que está nele. Então essas foram as músicas selecionadas para o nosso vídeo de hoje, que acertaram em cheio na sua teologia de relacionamento. Analisando com cautela, a gente consegue encontrar boas músicas ainda e boas pérolas na música atual.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei de fazer. Realmente foi muito gratificante para mim trabalhar em cima dessas músicas, que têm letras tão interessantes que nos ensinam tanto. E fica uma dica aqui para nós. Toda vez que a gente escutar uma música que fala sobre amor, a gente deve se lembrar que Deus é a fonte de todo o verdadeiro amor. E Ele provou isso muito claramente para nós, enviando seu Filho para morrer no nosso lugar, garantindo assim a nossa salvação. Se você gostou, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, me fala o que você achou, qual foi a música que mais te marcou. E se tiver alguma outra música também que acertou na sua teologia, comenta aqui embaixo que eu vou adorar fazer uma análise dela também para vocês. Compartilhe com alguém que também possa gostar desse tema, possa se interessar e também se inscreva no canal e ative as notificações para você receber tudo e não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!